Sabe aquela sensação de que a gente não está realmente ouvindo o que as crianças têm a dizer? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nisso e entender como dar voz aos mais jovens pode de verdade transformar o nosso mundo. Então, para a gente começar essa conversa, vamos direto ao ponto, né? Com uma pergunta que, olha, talvez a gente nunca tenha parado para pensar nela com a devida atenção. Pensa aí um pouquinho. Por que será que no dia a dia, nas nossas conversas, nas grandes decisões, a voz das crianças parece que fica de lado? E as respostas, quando a gente vai ver, são quase sempre as mesmas. Sabe aquela coisa de que adulto sabe o que é melhor, ou que a gente precisa proteger as crianças da dureza do mundo. É um padrão que se repete bastante. Ok, então esse é o problema. E a solução? Bom, a chave parece estar numa virada de chave na nossa cabeça. E se, em vez da gente ser o porta-voz das crianças, a gente criasse um ambiente para que elas mesmas pudessem falar? E aí que entra o conceito de advocacia. Mas olha só que interessante, não é sobre ser um tradutor do que as crianças querem dizer. É muito mais do que isso. É, na verdade, um chamado para todo mundo participar, para se engajar de verdade. Na prática, isso quer dizer construir um ambiente, um mundo mesmo, onde a opinião de uma criança não é só ouvida por ouvir. Não, ela é valorizada, a gente vai atrás dela. E o mais importante de tudo, ela é respeitada de verdade. Tudo bem, mas para essa mudança rolar, a gente precisa primeiro entender o que atrapalha a nossa escuta. É como se tivesse um ruído de fundo constante, sabe? Uma série de forças invisíveis que acabam moldando tudo que a gente pensa sobre o que é ser criança. E esse ruído vem de todos os lados, olha só. Vem das leis, das tradições da nossa cultura, do que a gente vê na TV, nos filmes, até da história que a gente aprende. Tudo isso cria uma espécie de narrativa dominante, que fica dizendo pra gente o tempo todo como uma criança deve ser. A boa notícia é que a gente não precisa ficar perdido no meio desse barulho todo. Existe um caminho, uma ferramenta prática mesmo, desenvolvida por Sam Frankel. É como um guia para a gente fazer uma limpeza nesses ruídos e finalmente aprender a ouvir de um jeito diferente. E esse guia de 7 passos é basicamente um mapa. Ele nos pega pela mão, sabe? Primeiro, para a gente conseguir enxergar os ruídos, depois para identificar nossas próprias ideias pré-concebidas, até o ponto em que a gente consegue imaginar um jeito totalmente novo de se relacionar com as crianças. E aqui nesse ponto de identificar essas posições, está talvez o maior desafio. É aquele momento de olhar para dentro com honestidade e reconhecer aquelas ideias que a gente carrega, muitas vezes sem nem se dar conta. Tipo a ideia da criança universal, ou da criança que é só um adulto em formação. E olha que poderosa essa transformação. A ideia é sair dessa visão de criança universal e passar a ver a criança individual. Sair da criança do futuro para enxergar a criança ativa, que vive o agora. É deixar para trás uma visão que limita, que coloca numa caixinha para abraçar uma que vê as crianças como protagonistas da própria vida hoje. Tá, mas e aí? O que acontece quando a gente consegue fazer essa mudança de perspectiva? O impacto disso, gente, não é pequeno, não é só uma melhoriazinha. É algo que pode ser de verdade revolucionário. E essa citação do Sam Frankwell resume tudo perfeitamente. Não se trata só de ser mais legal com as crianças, entende? É sobre uma mudança fundamental na forma como a gente age. É sobre dar a elas o poder e o espaço para que elas mesmas possam transformar as suas próprias experiências. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. A transformação começa dentro da gente, começa na forma como a gente enxerga a criança. E fica aqui a reflexão para a gente levar. Se no nosso mundo, no nosso dia a dia, a partir de hoje, cada criança fosse vista de verdade como uma pessoa ativa, única, participante, que única coisa, uma coisinha que fosse, já mudaria?